Deus abençoe vocês. Esta música hoje foi a primeira vez que o Ministério de Música a ministrou aqui na igreja aí. Glória a Deus, porque eu sou um privilegiado, queridos, porque eu vejo o início, né, dessas músicas quando eles tomam a decisão de tirá-lo, de cantá-lo. Então Deus nos deu o Vitão, bem como o Everton, a Natália, o Du, o Pezão, o Ronildo, a Débora, a Jusileia e todos que de um modo ou de outro têm participado do Ministério de Música. E eu vejo nascendo lá em casa, eles começam a ouvir a música, começam a tocar e tirar, e de repente chega aqui na igreja, começa assim timidamente, de repente a música toma assim uma, né? Enche a igreja, enche esse lugar, e a nuvem de glória do Senhor vem sobre esse lugar. E a impressão que nós temos é que parece que a música vai nos levando, nos envolvendo na presença de Deus, e causa um impacto tão grande na vida daqueles que se entregam, se rendem ao Senhor e ouvem, não apenas ouvem, mas também expressam ao Senhor louvor, adoração, fé, gratidão. Glória a Deus por isso. Deus continua abençoando o Ministério de Música, Ministério de Dança também. Glória a Deus por isso. Efésios capítulo 2, versículo, nós vamos ler neste momento apenas o versículo de número 21 e 22. Vamos aprender um pouco mais nesta noite da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus, queridos, que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos dá força, é a palavra de Deus. Por isso nós tomamos muito cuidado ao tirarmos uma música, ao cantarmos uma música, para ver se de fato aquela música, aquele louvor, né? Muitas vezes nós chamamos de louvor, mas de louvor não tem nada. Tem que tomar cuidado com isso, tem que tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos, porque senão, em vez desta música nos edificar, acaba nos prejudicando, colocando coisas em nossas mentes que não correspondem àquilo que é a palavra de Deus. Então, que possamos estar atentos a esse detalhe, que seja a palavra de Deus, amados, aquilo que nos sustenta, aquilo que, sabe, é coluna, é alicerce das nossas vidas. Amém, queridos? Diga a palavra de Deus. Efésios 2, 21 e 22 diz assim: nele todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, e nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Vamos ler novamente o versículo 22. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, no nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio, pela honra de podermos estar na tua casa. Obrigado por nós sermos chamados teus filhos, Deus. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Pai querido, que a tua palavra continue fluindo neste lugar, impactando as nossas vidas, nos edificando, nos fazendo a cada dia homens e mulheres mais próximos de Ti, que possamos desejar ardentemente a Tua presença, Pai, que possamos, Pai, nos dedicar cada dia mais, nos consagrar cada dia mais a Ti, reconhecendo que tudo vem de Ti, tudo é para Ti, para a glória do Teu santo nome, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Os que concordam digam amém. Amém. Pode sentar, por favor. Como disse a pastora Ana, nós passamos alguns dias difíceis em que eu me submeti a uma cirurgia delicada. Foi um pouco mais, talvez agressiva, mais difícil a recuperação do que nós pensávamos antes. Eu ainda estou com alguns pontos na boca e esses últimos dias tem me incomodado bastante, porque uma parte desta linha do ponto cirúrgico soltou e fica me incomodando, fica na garganta, e às vezes provoca tosse, às vezes até ânsia, às vezes provoca essa linha. Imagina uma linha pendurada na tua garganta, né? E hoje eu falei para Ana, Ana, dá um jeito de tirar esse negócio. E ela falou, não dá. E eu coloquei o dedo, consegui pegar essa linha, puxei um pouco e acabou machucando, tá doendo um pouco, mas graças a Deus estou bem. Então
Me incomoda bastante ficar com gosto de sangue na boca o tempo todo. É algo estranho, não é nada agradável. Então, estou com uma pastilha aqui que é para me ajudar. É uma pastilha anti-inflamatória e também ajuda a tirar um pouco a dor. Então, não é bala que eu estou chupando de hortelã, não é bala house não, viu? Então, esse incômodo às vezes sinto desta linha, deste fio cirúrgico na boca, é bem estranho, mas graças a Deus que a minha voz está melhorando cada dia, né? Alguns aqui me viram falar logo após a cirurgia, alguns dias depois, eu estava muito fanho, né? Estava falando pelo nariz, porque mexeu em tudo aqui, mas graças a Deus, pastor Milton já provou minha voz, já está melhorando, e vou qualquer coisa melhora aí o timbre de voz aí, viu, pastor Milton? Graças a Deus por isso. Queridos, eu ministro muito sobre o novo nascimento, sobre a nova vida em Cristo Jesus. Nós precisamos, dia após dia, entender que quando nós quando recebemos a Cristo, nós recebemos este novo tempo para ser vivido. Nós recebemos uma nova vida para ser vivida. Nós recebemos também uma trajetória que nós devemos agora caminhar nesta trajetória. Nós recebemos, queridos, e devemos possuir novos propósitos mais elevados para nós vivermos, conforme o propósito e a vontade daquele que nos escolheu. Foi Deus quem te escolheu. Foi o Senhor Deus quem te chamou para ser filho dele, não foi a igreja. Quando nós tomamos a decisão de receber a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, quando nós nascemos de novo, nós temos que entender que nós somos transformados através da nossa fé no Senhor Jesus em novas criaturas, em filhos de Deus. Não foi a igreja que nos mudou, não foram os irmãos, não foi o pastor, não foi a religião. A religião, seja ela qual for, ela muda o exterior, ela muda talvez alguns costumes, mas Deus nos muda de dentro para fora. Ele muda o nosso espírito, amados. Ele nos faz nascer de novo. Ele faz de nós filhos e filhas de Deus. Nós não somos quaisquer uns. Nós não somos apenas mais algumas pessoas no meio da multidão, não. Nós somos diferentes e diferenciados pela marca do Cordeiro. Nós podemos estar onde quer que estejamos e nós seremos diferentes, ainda que a gente não abra a boca, ainda que o nosso exterior, a nossa roupa seja igual a daqueles que estão ao nosso redor, porque nós temos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vive em nós. Porque Deus, quando olha dos céus e olha para nós, Ele nos vê. Aonde quer que estejamos, ali está meu filho, ali está minha filha. Ainda que estejamos numa grande empresa, há mais de 1000 pessoas, o Senhor conhece aqueles que são seus, aqueles que nasceram de novo. São distintos, a marca do sangue de Jesus está sobre eles, está sobre nós. Ainda que você estude uma faculdade que tenha 2, 3 mil pessoas, o Senhor olha para cada sala de aula e vê os seus filhos lá. Aquele é meu, aquela, olha lá. Nós somos distintos, somos diferentes na natureza, amados. Queridos, ao iniciarmos esta nova vida, esta nova caminhada, nós devemos andar e caminhar com alvos diferentes daqueles que nós tínhamos antes. Porque nós vivíamos, antes de conhecermos a Cristo, nós vivíamos para agradar a nós mesmos, a nossa alma e os outros. A nossa preocupação era essa: bom, eu quero fazer aquilo que eu quero fazer, me dá vontade, aquilo que eu me sinto bem, aquilo que eu quero fazer. Às vezes a gente toma a decisão: não, vou fazer algo para agradar o fulano de tal, a ciclana. Amados, mas quando nós recebemos a Cristo Jesus, o nosso objetivo agora principal, antes de nós agradarmos até mesmo nós mesmos, nós devemos viver para agradar a Deus, para encher o coração de Deus de alegria.
A alegria do Senhor é a nossa força. Apóstolo Paulo, em determinado momento, ele disse: olha, se eu quisesse agradar os homens, se eu vivesse para agradar os homens, eu não seria servo de Deus. Não dá. Chega em determinados momentos, amados, que choca, há um conflito. Porque se lá no trabalho você quiser agradar todo mundo o tempo todo, aí vai virar uma confusão. No início você até consegue, mas de repente, ora, você começa a agradar um, desagrada outro, não quero agradar esse também. Chega um momento que as pessoas começam a olhar para você e falar: não tem personalidade, não é uma pessoa confiável. Amados, nós devemos viver agora como filhos de Deus para agradarmos a Deus e para cumprirmos aquilo que Ele espera de nós. Porque nós somos de Deus agora. Tem alguém nesse lugar que pertence a Deus? Levanta a sua mão, Sandra. Diga: eu sou de Deus. Diga: eu pertenço a Deus. Ele me comprou com o sangue de Jesus. Você pertence a Deus. Você não é de você mesmo, você pertence a Deus. Ele te comprou, Ele te adquiriu. A Bíblia diz que nós somos povo adquirido. Fomos comprados por Ele. E para alcançarmos tudo aquilo que Ele estabeleceu para nós, que é na verdade o melhor para nós, o que é excelente para nós, nós precisamos passar por algumas fases, amados, e avançar. Amados, nós podemos agora vivermos não mais desnorteados, ou seja, sem norte, sem direção. A palavra desnorteado vem dessa falta de norte. Quando se fala o norte, significa direção. Alguns de nós, infelizmente, ainda, apesar de termos nascido de novo, apesar de sermos de Deus, nós somos de Deus genuinamente, vivemos ainda desnorteados e desordenadamente. Caminhamos dia após dia, sem saber por onde ir e sem saber o que fazer. Desordenado significa sem ordem, sem padrão, sem qualidade. Amados, nós devemos, queridos, ter a palavra de Deus como nosso norte, a nossa direção, como princípio das nossas vidas, em tudo. A começar na nossa casa, na criação de filhos. Em relação a trabalho, o Senhor me dá direção. Eu vou fazer qualquer coisa. Eu me lembro que alguns anos atrás, alguém aqui da igreja falou: pastor, eu estou desempregada. Era uma moça: estou desempregada, preciso trabalhar. E eu tive uma proposta para trabalhar em tal lugar. Eu falei: puxa vida. Eu falei: olha, eu acredito que aquele lugar não é para você trabalhar. Ela falou: é mesmo? Eu falei: é mesmo. Não, mas me falaram que apenas vou falar. Eu falei: não. Mas eu emprego. Vou registrar minha carteira, vou pagar o meu salário. Eu falei: você não é qualquer uma. Você é filha de Deus. O seu padrão é mais elevado. Não é para você trabalhar com isso. Ela falou: é verdade. Eu falei: eu tenho convicção no meu coração. Você pode orar, porque Deus vai preparar algo muito melhor para você, para te mostrar que esse tipo de trabalho, de emprego, não é para você. E foi o que aconteceu, amados. Deus a honrou, Deus a abençoou. Ela não foi preciso ela se submeter àquele tipo de trabalho, de emprego, porque não era, amados, coerente com a fé dela, com a palavra de Deus, com a nova vida que Deus havia estabelecido. E nós muitas vezes, queridos, não ponderamos essas coisas, pensamos apenas no dinheiro, no salário. Olha, se o salário é bom, é de Deus. Nossa, eu vou ganhar o dobro do que eu estou ganhando, é de Deus. Pode ser uma armadilha, pode ser uma cilada, para que você seja roubado, para que você perca até mesmo o seu emprego que você está agora. Mas eu me lembro que há muitos anos atrás, alguns anos atrás, nós tínhamos também um irmão que trabalhava aqui na região, e surgiu uma oportunidade de emprego. Esses dias eu estava lembrando, conversando com o Nildo, e quando surgiu aquela oportunidade, nós conversando, ele falou: pastor, olha, estou trabalhando aqui, não estou ganhando mal, a empresa é boa, mas pastor, me surgiu uma proposta para eu ir lá para o Rio de Janeiro, e eu vou ganhar tanto a mais, era quase o dobro e tal. E quando ele começou a falar aquilo, eu falei: você conhece o Rio de Janeiro?
você, eu conversava com a sua esposa. Se fosse você, eu falava com Deus. Eu não quero influenciar, me meter na tua vida, mas como você vem me perguntar o que eu acho, eu vou dizer para você o que eu acho. Você está indo atrás de dinheiro, de salário que vai ganhar mais. Claro que todos nós queremos ganhar mais, amados, mas isso não pode nortear as nossas vidas, as nossas decisões. Não é porque eu vou ganhar mais dinheiro que significa de Deus. E eu falei com ele, falei, querido, ore, mas eu não vejo Deus agindo nessa situação. Eu acho que você vai estar se colocando em perigo, você vai estar expondo a sua esposa, sua família, a sua casa. Rio de Janeiro não é fácil. Ele não ouviu. Ele pediu demissão aqui da empresa, saiu e foi para o Rio de Janeiro. Nos primeiros dias, ele ouvia à noite um barulho muito forte, umas rajadas. Ele começou a ficar assustado. E alguém lá da empresa que ele estava falando, não, isso é normal. O detalhe é o seguinte, quando você começar a ouvir aquelas rajadas, você pega o seu colchão e coloca no corredor do apartamento, porque no corredor não tem janela. Amados, eu acho que o primeiro final de semana que ele veio para cá, ele estava assustado. Falei, querido, você foi atrás de dinheiro, ganhar melhor, e sabe o que aconteceu? Ele não ficou lá. E ele saiu daquela empresa. Que adiantava ganhar o dobro, ganhar não sei quanto a mais e viver daquele jeito? Ele falou, pastor, não estou conseguindo dormir. Já a pessoa tem que puxar meu colchão, tirar da cama e colocar no corredor para dormir. Eu falei, mas eu não queria ganhar mais. Sabe o que ele fez? Ele pediu perdão. Estou falando isso porque ele pediu perdão para mim posteriormente. Falou, pastor, me perdoa porque eu não te ouvi. E era Deus falando comigo e eu não ouvi. Eu não fui sensível para ouvir. Esses dias ouvimos o contrário, o testemunho do William. Eu vou falar porque ele já falou aqui, então, né, William? Ele falou algo que aconteceu muitos anos atrás, quando antes deles casarem, ele e a Bruna, eles queriam comprar um terreno juntos e construir juntos. Eu falei, eu acho que não é o caminho melhor para vocês. E eles falaram, não, no momento ele não ouviu aquilo, ele falou, nossa, mas não gostei muito, mas era esse nosso plano. Mas ele ouviu, ele falou, não, eu vou ouvir, eu creio que é a direção de Deus. E ouviu e não fez aquele negócio naquele momento. E passaram um tempo, eles conseguiram comprar outro imóvel. E em 6 anos conseguiram quitar, liquidar, estão com o imóvel pago. Se eles tivessem feito aquilo que eles haviam planejado lá atrás, estariam pagando quantos anos a mais? Queridos, nós precisamos entender que a nova vida é diferente. E eu estou falando de coisas corriqueiras aqui. Trabalho, a Aline também já teve uma experiência como essa. Trabalhava numa empresa, permite-me falar, Aline? Já falei mesmo, né? No meio da conversa, ela não. Aí eu mudo a Aline, não tem problema. Mas a Aline trabalhava numa empresa e em determinado dia as pessoas começaram a falar para ela, Aline, você precisa falar isso, isso, aquilo. Ela falou, mas isso é verdade? Ele falou, não, mas não importa. Pode te falar e ganhar um cliente. Ela regalou os olhos assim, falou, o quê? Correu aqui na igreja e falou, não sei se falou comigo, com a Ana, falou, olha, assim a Ana falou, Deus vai preparar uma coisa melhor para você. Começou a orar, falou, não quero mentir. Chegou na mulher e falou, não quero mentir, se você não mentir, não falar isso, não serve para nós. Falou, não, o emprego não serve para mim. Foi isso, mais ou menos isso, eu não lembro de detalhes. E saiu daquele trabalho, e Deus orou e abriu outra porta para ela. Queridos, são coisas que nós devemos ter como fundamento. Como Deus vai me abençoar se eu vou trabalhar num lugar que eu tenho que mentir, enganar as pessoas, ludibriar, passar a perna? Ah, não, é trabalho, igreja é igreja, trabalho é trabalho. Não, Deus vai estar com você lá. Deus preparou uma nova vida para você, um novo propósito, um novo caminho, uma nova maneira de viver. Amados, a palavra de Deus deve influenciar o nosso dia a dia, porque senão é apenas uma religiosidade banal, corriqueira, comum. Queridos, precisamos entender que Deus tem para nós um novo tempo, uma nova vida para ser vivida. Nós precisamos, amados, entender que assim como Paulo, nós podemos alcançar, cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Vamos ler, por favor, Filipenses 3,13. Depois do livro de Efésios, o primeiro livro depois de Efésios,
verso é Filipenses, capítulo de número 3, versículo 12. A gente ouve aqui o testemunho de Paulo, o grande apóstolo Paulo. E através do testemunho dele nós podemos aprender o que fazer para alcançar, para cumprir aquilo que Deus sonhou para nós, planejou para nós. Porque para cada um de nós Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Há um propósito, diria, genérico. A palavra logos, que é Jesus, que é o plano de salvação, que a gente vai para o céu. Mas há também a palavra rema, que é uma palavra específica, é algo específico para nós. Mas como fazer para viver este plano, para alcançar este propósito, para cumprir aquilo que Deus planejou para nós? Abramos, por favor, Filipenses capítulo 3, versículo de número 13 em diante, diz assim. Aliás, vamos ler o 12 também, Filipenses 3:12 em diante. Não que já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o qual fui alcançado por Cristo Jesus. Veja o que ele diz: eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado. Jesus me alcançou para alcançar aquilo que ele planejou. Versículo 13, irmãos, não julgo que o haja alcançado. Eu não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Primeira coisa que nós devemos fazer: não achar que nós já alcançamos tudo, ou que já basta, é suficiente a mudança que aconteceu em nossas vidas. Queridos, alguns de nós falamos: não, eu bebi, eu fumava, eu xingava, eu me prostituía, eu não sei o que, já mudei, ixi, eu sou outra pessoa. Glória a Deus por aquilo que você já alcançou, mas não alcançou tudo ainda. E Paulo testemunhou: olha, eu já mudei. Paulo era um perseguidor, não era mais perseguidor, mudou. Paulo não cria que Jesus Cristo era o Messias, ele passou a crer, ele se entregou, ele se rendeu. Paulo me falou: olha, eu já fiz muita coisa, já conquistei bastante, mas ainda não alcancei tudo o que posso alcançar em Cristo. Entenda uma coisa: aquilo que já aconteceu na tua vida foi tremendo, foi maravilhoso, foi grande, foi algo consistente, foi algo realmente mudou, transformou, mas você não alcançou tudo ainda. Não aconteceu ainda na tua vida tudo aquilo que Deus planejou. Há muita coisa ainda para mudar, há muita coisa ainda para você alcançar, há muita coisa ainda diante de você, meu irmão. O motivo pelo qual muitas pessoas se tornam mornas na fé, se acomodam, se acochambram, é porque acham que a mudança que deveria acontecer já aconteceu. Paulo já tinha mudado. Olha, nessa época ele já era o grande apóstolo dos gentios, havia viajado já muitas cidades, já havia passado muitas situações difíceis, já havia tido experiências tremendas com Deus. E ele falou: ei, peraí, mas eu entendo que eu ainda não alcancei tudo aquilo para o qual fui alcançado. Eu ainda não vivi. Amados, por mais longe que nós tenhamos chegado, por maiores mudanças que tenham ocorrido em nossas vidas, ainda há muitas coisas que precisam mudar para nós vivermos ainda diante de nós. Amém? Diga comigo: eu não alcancei tudo que Deus planejou. Eu ainda não mudei tudo que precisa ser mudado. Creia nisso, que ainda há coisas a serem mudadas, ainda muitas coisas para serem alcançadas em todas as áreas das nossas vidas. No nosso relacionamento pessoal com Deus, individual, precisamos mudar, melhorar, crescer. Na nossa casa, ainda que você tenha mudado da água para o vinho, ainda que as pessoas mesmo desse meio, olha, é outra pessoa, ainda há coisas para melhorar. Diga: eu preciso melhorar. Nós precisamos melhorar. Segunda coisa, o que nós precisamos fazer, e ele diz aqui, claro,
Ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Diga: eu preciso esquecer. Amados, é uma dificuldade tremenda, é uma difícil tarefa superar, esquecer, perdoar aquilo que já passou. Queridos, nós não podemos mais ser influenciados por aquilo que aconteceu, por aquilo que nós já passamos, principalmente pelas coisas ruins e desagradáveis. A Bíblia diz em 2 Coríntios: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. A Bíblia diz que o Senhor Deus pega os nossos pecados e lança no mar de esquecimento. Alguns de nós somos experts em pescar coisas que já aconteceram. Alguns de nós vivemos com esta vara de pescar à beira deste rio, procurando: o que eu fiz, olha lá o que eu fiz naquela época, olha o que fizeram para mim. Principalmente essas coisas, né? A gente gosta inclusive de lembrar isso. Você já fez isso para mim, diz a mulher para o marido, diz o marido para a mulher, aconteceu aquilo outro. Que dificuldade esquecer das coisas que passaram, principalmente as coisas ruins, mas as coisas boas também, amados. Se nós não tomarmos cuidado, as coisas boas que nós passamos às vezes se tornam pedras de tropeço, porque nós muitas vezes nos tornamos curtidores das vitórias antigas, dos êxitos passados, dos sucessos, das alegrias lá de trás. E muitas vezes nós dizemos: eu já fiz isso, já fiz aquilo, eu já fui assim, já fui assado. Muitas vezes nós nos tornamos saudosistas, homens e mulheres que vivem de êxitos do passado. Glória a Deus pelos êxitos, pelas vitórias, pelas conquistas, por aquilo que nós avançamos, glória a Deus. Mas ainda não cessou. Nós temos muitas outras coisas adiante de nós, amados. Não podemos viver de vitórias passadas, porque a vitória ela deve ser conquistada dia após dia. Há novos desafios diante de você. Há novas situações que devem ser superadas. As coisas ruins, amados, os momentos de dor, de sofrimento, de frustrações, de perdas, de fracasso, causam um estrago terrível, pior do que as coisas boas, é verdade. Causam coisas terríveis em nosso presente e nosso futuro. E precisam, entenda uma coisa, é necessário. Às vezes nós nos preocupamos assim, dizemos assim: não, eu não vou superar isso, eu não vou esquecer aquilo que fizeram contra mim, como se na verdade fosse uma forma de nos vingarmos. Alguém algum dia já disse que o ressentimento, a pessoa que guarda mágoa, que não perdoa, é semelhante à pessoa que toma veneno e espera que o outro morra envenenado. Eu não vou perdoar, eu não merecia. Aí vem outro enviado do inferno. Me desculpe se você já foi algum desse, e fala: é verdade, você não merecia, não tinha direito de fazer isso com você. E a pessoa vai se endurecendo cada vez mais e ficando com mais dificuldade de perdoar, amados. A pessoa que guarda mágoa, ela está tomando uma porção de veneno todos os dias. E esse veneno está presente na sua corrente sanguínea, fazendo-lhe mal diuturnamente, dia e noite. E você que está se envenenando com esta mágoa, com esse ressentimento, é você que está retendo o perdão, é você que precisa perdoar. E quando você não perdoa, o principal prejudicado é você mesmo. Há uma cadeia espiritual. Há pessoas que estão presas nessa cadeia espiritual. Mas não se esqueça que o pior prejudicado pela falta de perdão é aquele que não perdoa, é o ofendido que não perdoa. A Bíblia chega ao ponto de dizer no livro de Mateus que quando nós não perdoamos aquele que nos ofendeu, que nos machucou, que nos magoou, que nos feriu, justa ou injustamente,
A Bíblia diz que se nós não perdoarmos, Deus também não nos perdoa. O perdão de Deus sim é condicional. Está condicionado ao fato de que nós também precisamos perdoar. E não me venha com essa que você não consegue, que não está sentindo da parte de Deus. Isso é balela, amados. Isso é religiosidade. Infelizmente a gente ouve pessoas pregando isso. Eu não estou sentindo da parte de Deus de perdoar. É da parte de quem que você não está sentindo isso? Aonde você precisa sentir alguma coisa para obedecer a palavra? A palavra de Deus manda perdoar e pronto, independentemente de sentimento. É difícil? É difícil. Mas nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Diga: eu posso perdoar, porque Deus me capacita. Mas tem que haver disposição de perdoar. Eu não sinto vontade de perdoar, mas eu vou perdoar. Eu estou com raiva, magoado, ressentido. A vontade que eu tenho de dar um soco, mas eu não vou dar um soco. Eu vou fazer aquilo que é vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu perdoe. Lembre agora há pouco que eu falei que a gente vivia antes para fazer aquilo que nos agradava. É agradável a nós mesmos retermos, ficarmos com raiva, ressentidos, magoados. É agradável a nossa carne, ao velho homem, a alma ressentida, magoada, machucada. A impressão que nós temos é que isso faz bem para a alma, mas não faz, amados. Isso é um espírito de vingança. Eu quero me vingar, eu não vou perdoar. Está pegando veneno e bebendo, esperando que o outro morra. Está tomando veneno e aguardando o outro morrer. E dizendo: não, eu vou tomar veneno e eu quero ver ele morrer. Vai sofrer que eu não perdoe. Engole no veneno. Que possamos entender que é necessário deixar as coisas que para trás ficam. Foi isso que Paulo disse. Ele disse: olha, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, elas ficam para trás e devem ficar para trás, devem permanecer lá atrás. A Bíblia diz que o sol não se levanta duas vezes sobre o mesmo dia. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2014. Sabe quando vai passar novamente esse dia? Nunca mais. Apenas uma vez. Dia 21 de fevereiro de 2016. Nunca mais acontecerá. Nunca mais existirá esse dia. Sabia disso? Independentemente da sua idade, você nunca mais terá a mesma idade de ontem. Hoje você tem uma idade, amanhã você tem outra. Ainda que a diferença seja apenas de um dia. Nunca mais, amados, nós poderemos viver ao mesmo tempo. E aquilo que passou precisa ser deixado para trás. Diga: deixarei para trás. Por que deixar para trás? Porque é necessário prosseguir. E por isso o quarto passo é prosseguir, avançar. E ele diz: eu me esqueço primeiro e depois eu avanço. Diz o versículo de número 13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Como você acha que vai avançar se você não esquece? Se o teu coração está lá atrás, se a tua mente está lá atrás, se os teus olhos estão constantemente fixados naquilo que aconteceu, se a tua alma está curtindo aquilo que sofreu lá atrás, ou aquilo que você viveu de bom lá atrás. E aqui Paulo está falando de todas as coisas. Eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Antes de prosseguir é necessário esquecer, superar. Para nós avançarmos, queridos, por isso ele diz: para as coisas que estão diante de mim eu tenho que olhar para frente. O Senhor Jesus chegou ao ponto de dizer: olha, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, se desvia, se distrai, perde o foco, perde o rumo e não consegue avançar para o lugar que deve avançar. Colocar a mão no arado e olhar para trás significa estar tentando chegar ao lugar que está na frente, mas com o olhar, o pensamento, a cabeça, o coração
naquilo que passou. Avançar para o futuro, amados. Aonde você tem colocado o foco do teu olhar? Aonde você tem estabelecido como meta para a tua vida? Jesus muito bem, ele disse, olha, avance, prossiga, não fica parado. Alguns de nós estamos parados, quedados, sabe, inertes. Porque o que aconteceu te neutralizou, te fixou neste lugar. Tantas coisas, queridos, Deus tem para nós, e nós às vezes estamos estagnados. Aconteceu isso. Olha como o passado prende uma pessoa. Olha como o passado faz com que a pessoa permaneça estagnada, inerte, rouba as forças. Se você continuar olhando para o passado, você está na verdade perdendo as suas forças, não está vivendo ainda o que Deus planejou para você. Por isso, em nome de Jesus, avance. Diga, eu vou avançar. Avançar para frente. Avançar significa, para frente. Não é para trás igual caranguejo, né? Diz que caranguejo anda para trás. Alguns de nós estamos assim. Avançar para trás não é avançar, é recuar, é retroceder. Por isso, em nome de Jesus, avance. Eu falei o terceiro, né? Agora é o quarto, eu errei. Esse é o terceiro avançar. Vamos recapitular aqui, para você guardar. Primeiro, não ache que já alcançou tudo. Segundo, esqueça das coisas. Terceiro, avance. Quarto, prossiga para o alvo. Prossiga avançando para o alvo, para a meta. Talvez passe no teu coração, mas qual é a meta? Qual o objetivo? Qual o propósito? Queridos, lendo um pouquinho mais adiante no capítulo 3 de Filipenses, há aqui, queridos, uma advertência terrível. Diz o versículo 19, o seu fim está se referindo a algumas pessoas que na verdade falam umas coisas, mas vivem outras. Não são imitadores de Cristo, mas na verdade vivem segundo o padrão secularizado. O versículo 19 diz que para essas pessoas o fim é a perdição, o seu Deus é o ventre e a sua glória é a vergonha. Ponto. A parte B do versículo diz, só pensam nas coisas terrenas. Veja isso, versículo 19 do capítulo 3 de Filipenses. Filipenses 3, 19. A parte B do versículo, a última frase do versículo 19. Diz assim, só pensam nas coisas terrenas ou da terra. Queridos, a Bíblia diz que nós somos estrangeiros, somos embaixadores de Cristo, e que nós temos um tempo nessa terra, e nós não podemos só pensar nas coisas terrenas, porque a Bíblia diz que as coisas que nós vemos, as coisas terrenas, elas são passageiras, mas as coisas que nós não vemos, as coisas de Deus, são eternas. Será que nós não temos ocupado demais as nossas preocupações, a nossa mente, o nosso coração, nessas coisas passageiras? Queridos, nós precisamos prosseguir para o alvo, e o alvo não pode ser apenas conquistar coisas terrenas. Nós precisamos entender que nós pertencemos ao reino de Deus, nós somos de Deus, pertencemos ao reino de Deus, e nós precisamos edificar as nossas vidas para o reino de Deus. Nós precisamos ter metas e alvos, prosseguir para essas metas, segundo aquilo que Deus estabeleceu para nós, amados. O alvo para nós é estabelecido pela soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós recebemos a Cristo, agora o alvo é diferente. Puxa, por que as pessoas se apegam tanto à necessidade de ter coisas, de conquistar coisas? Porque não tem outro alvo. Quer ter coisas, quer ter casas, carros, dinheiros, roupas e tudo, porque isso é o que satisfaz, não tem outro objetivo na vida. Vive para isso. E muitos alcançam sucesso nisso, queridos, alcançam sucesso, e tem mesmo. Mas é perigoso acontecer, como diz a Bíblia. Vai chegar um dia em que todos nós iremos partir dessa terra, que nosso corpo morrerá, falecerá.
E alguém perguntará e dirá: louco, o que guardaste? Cadê o seu tesouro? Olha, eu tenho carros, eu tenho casas, eu tenho roupas maravilhosas. Olha a marca, olha, Dudalina, olha, não sei o que, tá ótimo, beleza, bonito, legal, mas é só isso? Mas tem mais alguma coisa? Sim, tem mais coisas. Porque nós iremos para o céu, amados. Aqueles que nasceram de novo irão para o céu. E o nosso alvo principal é ajuntar tesouro lá no céu, queridos. Eu sei que Deus tem nos levantado como igreja para que a gente cumpra o propósito do coração dele. Muitas vezes nós nos distraímos, todos nós. A gente corre esse risco de se distrair durante a jornada desta vida. Se distrai com uma coisa, se distrai com outra, a gente perde o alvo, perde a meta, perde o foco. Queridos, a nossa meta de vida é agradar o Senhor. Deus nos escolheu para sermos dele, para vivermos para ele, para a glória do nome dele. Significa, queridos, que nós temos o Espírito Santo, o próprio Deus, vivendo em nós. E esse Espírito foi nos dado como nosso ajudador, como nosso potencializador. Deus está disposto a nos ajudar, a nos capacitar para vivermos esta vida no padrão dele. Queridos, não é pecado conquistar coisas, não é pecado vestir-se bem, não é pecado ter casas boas, carros, não é pecado, é muito bom, é agradável a nós. Mas o nosso coração não pode ter essas coisas. Não pode ser isso, porque senão a gente vai se frustrar. As pessoas se suicidam por aí, sabe por quê? E são as pessoas mais ricas que se suicidam. Não sei se você sabe disso. Faça uma pesquisinha no Google. O maior índice de suicídio acontece nas camadas mais abastadas, mais cheias de dinheiro da sociedade, em todo o mundo. Sabe por quê? Frustração. Frustração. Alguns já nascem num berço, de ouro. Seus pais, os seus avós já tinham muito, e nasce e fala: puxa vida, cresceu, estuda nas melhores escolas, os melhores cursos, os melhores carros, oh, que vida maravilhosa. E aí, bom, eu vou fazer isso, eu vou pra balada, eu vou usar droga, eu vou beber os melhores uísques, vou sair com as melhores mulheres, os melhores homens, eu vou nos melhores lugares do mundo, e vive, de repente, eu tenho tudo. A pessoa fala: eu tenho tudo, eu vivi tudo. Eu já andei nas cidades mais bonitas do mundo, eu já tive os melhores carros, eu já saí com as mulheres mais bonitas, e as mulheres falam: já saí com homens, já fui famoso, e o vazio está lá. A pessoa se frustra. Já ganhei dinheiro, eu tinha dinheiro, ganhei mais dinheiro, ganhei fama, reconhecimento. Quantos artistas não estão se matando por aí, queridos? Quantos homens e mulheres famosos se matam? Michael Jackson, quantos não se lembram, faz pouco tempo, acabou com sua própria vida tomando drogas. Humanamente falando, tinha tudo. Morava em mansões, tinha mansão aqui, mansão não sei na onde. Motorista, segurança. Ah, se quiser sair com o homem, saía, com a mulher saía, ia passear por onde. Vivia de tudo. Tinha médico particular 24 horas por dia. Ei, eu quero droga. O médico não receitava droga. Morreu assim. Morreu triste, abatido, amado. Dentro de uma mansão, dentro lá. E tantas outras pessoas não morrem assim. Porque se frustram. Por quê? É o dinheiro que vai trazer a felicidade? É o dinheiro que vai satisfazer a sua alma? Não, amados. O que nós temos em Cristo Jesus, dinheiro no mundo pode comprar o que você tem. Você pode talvez morar, ser vizinho do homem mais rico dessa cidade. Se ele não tiver o Espírito Santo, se ele não tiver nascido de novo, você é mais rico do que ele. Você tem muito mais do que ele. O dinheiro, nem todo o dinheiro que ele tem, ou que aquela mulher que você tanto admira, inveja e acha que é legal, não tem o que você tem. Você tem tudo, mas não tem nada. Porque vai chegar um dia que todos nós nos encontraremos com Deus, e o que nós diremos, o que nós apresentaremos? Quantas pessoas estão aí cheias de dinheiro e estão vazios de Deus? Nós que estamos aqui podemos talvez não ter nada, vivemos uma vida muito simples, mas nós temos aquilo que dinheiro não compra, e nós podemos sim viver para agradar a Deus, e nós podemos ter dentro da nossa alma, do nosso coração, a satisfação, o senso de realização como pessoa, de falar: glória a Deus,
eu estou me realizando como pessoa, porque eu não vivo por viver. Eu vivo na presença de Deus. Eu tenho uma meta: agradar a Deus, servir a Deus, fazer aquilo que Ele espera que eu faça, encher o coração de Deus de alegria através da minha vida. Queridos, nós somos de Deus e os nossos alvos devem estar em Deus. Devem estar em Deus. Estas outras coisas são secundárias, queridos. É bom termos uma boa condição. Eu não sou contra isso, vocês sabem disso. Eu ministro sobre prosperidade. Eu acho que nós devemos clamar, orar, trabalhar. Deus nos prospere. Deus quer que você seja próspero nessas coisas também materiais. Mas o nosso coração não pode estar nessas coisas diferentes, amados. A questão não é ter, a questão é estar com o coração nessas coisas. Aliás, há pessoas que têm muitas coisas, mas o coração não está nas coisas. E há pessoas que não têm nada e o coração está atento naquele que não tem. Há pessoas que não têm nada, não têm um bom carro, não têm boa casa, não têm dinheiro, não têm nada, mas o coração deve estar nisso. Ela vive com este alvo, com esta meta. Ai, se eu tivesse pelo menos uma casa, a minha vida seria outra. Quantas pessoas têm casa e a vida não é outra? E se a pessoa achar que ter uma casa vai resolver todos os problemas, sabe o que vai acontecer quando tiver a casa? Vai se frustrar. E aí vai ter a casa, e alguns dias vai falar: oh, é minha casa, puxa, eu sou feliz, está tudo bem, está tudo maravilhoso. Se não tiver alvos e metas em Deus, vai chegar um dia e falar: puxa, que boa casa, mas está faltando algo, está faltando ter convicção de que a nossa vida é para ser vivida debaixo, sob os propósitos do coração de Deus. Amém? Abra comigo, por favor, em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 19. Hoje eu vou conseguir terminar. Agora nós vamos entrar na pregação. Só foi a introdução agora, pastor João. Eu só vou ler um versículo aqui para concluir. 1 Crônicas 22, 19. Diz assim: disponde agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus. Levantai-vos e começai a edificar o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos para a casa que será edificada ao nome do Senhor. Davi tinha essa convicção, amados. E aqui eu quero usar o exemplo de Davi, que era um homem riquíssimo. Era um homem que tinha fama, era um homem que tinha poder, autoridade. Ele era rei de Israel, ele era general, era um homem valente. Todos nós conhecemos a história de Davi. Desde a sua adolescência, servia ao Senhor, era cheio do Espírito Santo. Jesus descende, humanamente falando, de Davi. Davi era um homem honrado, rico, poderoso. E aqui ele está dando instruções ao seu filho Salomão. Aqui ele está dando direção para Salomão. Ele já tinha experiências, estava chegando próximo ao final da sua vida. Hora de passar o bastão. Ele tinha convicção, queridos, que o momento adequado para Salomão receber instrução para viver aquilo que Deus havia planejado para ele havia chegado. E aí ele chama Salomão e dá a direção para que a sua vida não fosse uma vida qualquer, para que a vida de Salomão não fosse uma vida despropositada, sem propósito. Ele dá direção a Salomão para que a vida de Salomão não fosse vazia, não fosse uma frustração. Porque apesar dele deixar toda a riqueza para Salomão, todo o trono para Salomão, o poder para Salomão, ele falou: Salomão, eu vou te dar umas dicas, uns conselhos aqui, Salomão. Amados, quais foram as instruções que Davi deixou? Ainda tem mais uma página, só mais uma página. Primeiro ele falou: Salomão, disponha o teu coração. E aqui, algo que nós fomos ministrados nessa noite. E a sua alma, os seus sentimentos, as suas emoções para buscar o Senhor. Não é só o espírito, mas a alma. A minha vontade deve ser de buscar a Deus. Por isso
Davi enfatizou, está registrado aqui na palavra de Deus: dispõe agora o vosso coração e a vossa alma. Eu não tenho vontade de orar, não vou orar. Eu tenho raiva. Ei, a sua alma deve estar disposta a buscar o Senhor. Alma, diga alma. Diga vontade. Diga memória. Tudo deve estar disposto a buscar a Deus. Dispõe a sua alma para buscar o Senhor. Busque a Deus com a certeza de que você depende dEle, precisa dEle, e tudo que você vai precisar vai encontrar em Deus. Em Deus você vai encontrar direção para a tua alma cansada. Oh, alma cansada, espere em Deus, busque em Deus a direção. Meus sentimentos estão em parafuso, busca Deus. Eu não sei pensar direito, busca Deus. Senhor, eu entrego a minha alma, os meus sentimentos, as minhas vontades, os meus desejos, os meus planos, tudo, a minha memória, as minhas frustrações, as sequelas da minha alma, entrego nas tuas mãos. Eu te busco, Deus, eu estou disposto, Deus. Dispõe-te, que haja disposição em ti de buscar a Deus com seu espírito, com seu coração, mas também com a sua alma. Diga minha alma, diga minha alma. Busque o Senhor, busca o Senhor, sua alma. Quantos de nós, amados, vivemos tão afetados na alma? Almas machucadas, feridas, ressentidas, amarguradas, como a alma de Noemi. Noemi se deixou amargurar por aquilo que aconteceu com ela. Não foi fácil, ninguém está dizendo que foi fácil. Perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu outro filho. Tinha que estar sozinha, aparentemente sozinha. Mas do lado de Noemi havia alguém que Deus havia preparado para estar ali, para ser a sua ajudadora, para ser alguém que deveria tirar da sua vida a vergonha e colocar dupla honra. Amados, ainda que tudo pareça perdido, Noemi, ela mesma disse: já não me chame de Noemi. Não, esse nome já não combina mais comigo, me chame de Mara agora. Eu sou uma mulher amargurada. Eu creio que Deus olhou para Noemi e falou: sabe nada essa mulher. Vai ser chamada Noemi, vai ser chamada bem-aventurada, vai ser chamada mulher feliz, porque eu vou cuidar dela, e a solução está do lado dela, e ela não percebeu ainda. E assim é conosco. Não deixe que a tua alma seja amargurada. Não permita que a tua alma seja machucada. A pessoa que abre a boca, só sai amargura. E aí, tudo bem, mas... E aí, tá tudo legal, poxa, que bom que aconteceu isso com você. Aconteceu, mas vai fazer o quê, né? Puxa, você tá bem, mas tem gente melhor do que eu. Gente, é um poço de amargura. Nunca tá feliz, nunca tem gratidão. Em nome de Jesus, vai mudar isso na tua vida hoje, amém? Tira a amargura da tua alma, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Tem gente que nunca está feliz, está sempre mal-humorado. É em casa com o marido, com a mulher, com os filhos, com o colega de trabalho, na igreja, em qualquer lugar. Porque a sua alma está machucada, amargurada. Mas em nome de Jesus, faça aquilo que Davi falou para Salomão: disponha o teu coração e a tua alma para buscar o Senhor, amém? Segundo lugar, que foi que Davi falou para Salomão? Levanta-te. Mas eu gosto muito dessa expressão, levanta-te. O que ele estava dizendo: tem atitude. Não fique apenas nas palavras ou decisões interiores. Levanta-te, tem ação, tem atitude, proatividade. Levanta-te, Salomão. Ele não estava dizendo para levantar fisicamente, mas levantar a sua alma. Tem que ter personalidade, chamados de filho de Deus. Eu sou conquistador, sou alguém que avanço. Eu não vou ficar parado, eu não vou olhar para trás. Eu vou fazer o que precisa ser feito, ainda que isso me custe. Queridos, muitos de nós não temos disposição para fazer nada. Se Deus quiser, vai acontecer isso. Deus quer, e você? Demonstre que você quer, agindo, tendo atitude. Levanta-te em nome de Jesus, faça algo. Muitos de nós estamos acomodados, queridos.
Davi simplesmente vira para Salomão e fala: Salomão, levanta, Salomão. Que Deus disse para Josué: levanta-te, Josué. Você vai fazer esse povo herdar, Josué. Você não pode ficar aí, Josué, chorando as pitadas, pensando no tamanho da largura da muralha de Jericó. Ele não fica olhando para as dificuldades. Os rios Jordões estão diante de você. Você vai ter que atravessar. Tem estratégia. Faça alguma coisa. Queridos, muitos de nós estamos tão para baixo. E o diabo gosta de fazer isso. Fica, vou ver o que Deus vai fazer. Se for da vontade de Deus, vai acontecer isso. Se for da vontade de Deus, vai acontecer aquilo. Amados, nós devemos ser aqueles que cooperam com Deus. Nós não precisamos ficar esperando acontecer. Nós temos que fazer acontecer em nome de Jesus, amém? Através da oração, através de atitude, queridos. Façamos alguma coisa. Quando nós começamos a fazer algo no mundo espiritual, isso provoca uma reação. As coisas começam a acontecer. Eu saio para procurar emprego, vou num lugar, vou no outro. As coisas começam a se mover. Eu vou num lugar, entrego um currículo, falo com alguém, faço alguma coisa, e as coisas começam a se mover. Algo tremendo vai acontecer como resultado da nossa ação, da nossa atitude de fé, amém? Diga: atitude de fé provoca resultados. Por isso que Davi falou para Salomão: levanta-te, Salomão. Terceiro, comece a edificar a casa. Nós somos casa de Deus. Você é casa de Deus. Nós somos morada do Senhor, diz Efésios capítulo 2, versículo 22. A Bíblia diz que nós somos edificados, crescemos, amadurecemos para sermos morada de Deus. Queridos, nós precisamos edificar essa casa. Foi o que Davi disse para Salomão: Salomão, edifica o santuário do Senhor. Edificar significa construir, amados. Eu preciso melhorar o meu conhecimento de Deus. Nós precisamos crescer. Não, eu sei que Jesus é Filho de Deus, o Espírito Santo é Deus. O que mais você sabe? O que mais? Tem que ter interesse pelas coisas de Deus, queridos. De que adianta nós sabemos tantas coisas do mundo e nós não sabemos nada de Deus? De que adianta, queridos, sabemos tantas coisas que acontecem na vida dos outros através do Facebook, se a gente não dedica um minuto apenas para edificar? Ei, não é edificar o pastor tem que se edificar a si mesmo. Nós precisamos nos edificar. Deixa eu falar, abrir meu coração como pastor. Não é só nessa igreja, mas em vários lugares, talvez toda igreja do mundo. Quando Deus usa a vida do pastor para ministrar sobre a edificação, sobre fazer algo, as pessoas pensam que vão se edificar para ajudar o pastor, fazendo um favor para o pastor, para Deus. Você está fazendo um favor para Deus quando você se edifica. Você está ajudando a si mesmo. Quando você mergulha na palavra de Deus para conhecer a Deus, quando você tira um pouquinho o foco dessas coisas passadas e fala: não, eu vou me edificar um pouco, eu vou ler a Bíblia um pouquinho, eu vou ler um tempinho para orar, para meditar nas coisas de Deus. Você não está fazendo favor para o pastor. Eu vou fazer isso que o pastor está no pé. O pastor estava bravo, eu não estou bravo, estou muito feliz. Mas, amados, o que a gente não pode aceitar com passividade é a pessoa entra ano, sai ano e está na mesma. Não cresce, não é edificado. Queridos, temos que nos edificar, temos que crescer, temos que nos amadurecer. Não podemos mais sermos bebês espirituais, tomando papinha, leitinho com maisena, tomando só estrogênio. Não, tem gente que fica no ano 1, não passa nem pro NAN 2. Sabe o que é NAN 1, NAN 2? Quando nasce é o NAN fraquinho, porque tem pouca gordura. Bem fraquinho, porque o bebezinho não consegue. Não. Aí passa 6 meses mais ou menos, NAN 2, né? Deve ter até o 3 agora, né? Daqui a pouco a gente começa a dar leitinho. Primeiro o instantâneo, depois já dá o integral. Daqui a pouco você está comprando aquele saquinho. Dá Neston. O Vitão tomava no início, não. Tomou até aquele leite que não tinha, que a gente desconfiava que ele tinha problema respiratório, né? Sem lactose. Daqui a pouco ele estava dando leite de saquinho para ele. Olha o tamanho da criança. Neston. Não tinha Neston, falava: coloca um troço aí qualquer aí, chocolate. Coloca Todd, coloca, sei lá, ele não gostava de Todd. Daqui a pouco papinha, no começo papinha, né? Daqui a pouco pega o feijãozinho e começa a amassar. Daqui
a pouco desfia a carne. Alguns de nós espiritualmente estamos tomando não ainda. Já era para estar comendo feijoada. Não come feijoada. Não come. Por que não come? Não está preparado, não está pronto. Fica um eterno bebezão espiritual. Bebê gigante, como dizia o Gustavo. Bebê gigante. Bebezão gigante. Ai, fui na igreja. O pastor não falou comigo. Não volto mais na igreja. Bebê. É verdade. Ai, teve aniversário de não sei quem lá, ninguém me convidou. Ah, vou ficar chateado. Também não vou falar mais com a irmã lá. Bebê. Papinha. Tem que voltar. O não já está forte demais. Amados, nós temos que crescer. Diga, eu preciso crescer. Diga, eu vou me edificar através da palavra. Quarto e último. O último conselho de Davi a Salomão: esteja preparado para receber nesta casa a arca da aliança e os utensílios sagrados. Amados, aqui nós estamos falando de um nível aqui, ó, a arca da aliança. Saber que nós vivemos, queridos, aliançados com Deus. Quando nós temos essa consciência, essa convicção interna, queridos, não é o pastor quem vai dizer quem nós somos, é Deus que já disse, e eu estou convencido disso. Não são os pastores, bispos, apóstolos, seja o nome que for, que vão dizer quem eu sou. A Bíblia diz quem eu sou, sei quem eu sou. Eu tenho a arca da aliança em mim. A minha casa tem a arca da aliança. Eu sou como Obed-edom, a arca, ela repousa na minha casa. Eu sou próspero, eu tenho uma aliança com Deus, Ele tem comigo e pronto. Aconteça o que acontecer. Foi isso que Davi falou: ei, prepara o lugar para colocar a arca. Esta arca significa tudo aquilo que Deus fez por nós. Não sei quantos sabem, e nós não vamos aprofundar, mas na arca da aliança existiam alguns elementos que testemunhavam tudo aquilo que Deus havia feito. A provisão que Deus havia enviado no deserto através do maná estava lá guardado. A vara de Arão estava lá. Tudo estava na arca da aliança, as tábuas dos mandamentos, os querubins, os anjos cercando, guardando a arca. Significando o que, amados? Nós temos que ter essa convicção em nós. Deus já fez grandes coisas por mim. Ele tem um compromisso comigo. Deus tem compromisso com você. Mas é necessário que você tenha com Deus. Que você não se esqueça que você está sob aliança. Há uma aliança de Deus com você e de você com Deus. Tem que carregar esta arca aonde você estiver. Não é por causa do pastor, entenda. Em nome de Jesus, entenda. Não é por causa da igreja, a comunidade Boas Novas. Não é por causa do pastor Araújo, do pastor João, do pastor Milton, do pastor Ana ou qualquer outro irmão. É por causa de você com Deus. Você tem uma aliança com Deus e pronto, amém? Aconteça o que acontecer, não se esqueça. Esteja com a tua vida preparada para que esta arca esteja presente constantemente na tua vida. E aí ele fala de utensílios. Aleluia. Sabe que os utensílios são esses? São dons do Espírito Santo. É capacitação sobrenatural de Deus. E aqui ele está falando: olha, os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos para a casa que você vai edificar ao nome do Senhor. Você edifica a casa, o Senhor vem e coloca a arca da aliança, ainda coloca utensílios. Amados, Deus não vai colocar os seus utensílios sagrados e santos em casas não edificadas e não preparadas. Há crentes vazios, há cristãos, amados, que vão para o céu, mas, amados, não recebem nada, não vivem nada de sobrenatural, não têm experiências com Deus, não conseguem viver milagres. Por quê? Porque não se edificam, não se preparam. A sua casa, a sua vida não está preparada para receber nada. Não se importa com isso. Não. Dons, poder, autoridade, capacitação, sabedoria, não preciso não. Quero dinheiro. Se eu tiver dinheiro tá bom. Não, amados, são coisas
mais preciosas que o dinheiro não pode comprar. Dinheiro não compra dons. Dinheiro não compra sabedoria do alto. Não compra. Dinheiro não compra capacitação. Dinheiro não compra fé. Dinheiro não compra uma vida sobrenatural no Espírito Santo. Não compra. Não compra. Mas Deus tem para você, que é filho de Deus, que vai se edificar, que vai buscar e vai ser cheio da presença de Deus. Amém? Então ficar de pé em nome de Jesus. Assim como Davi e Salomão viveu coisas tremendas com Deus. Sabe por quê, amados? Porque o coração de Salomão estava em Deus e nos seus propósitos. A Bíblia diz que Salomão ergueu um tempo de adoração ao Senhor. E você também pode, eu posso, nós podemos também agora. Nós podemos agora edificar as nossas vidas, essa nossa vida, nossa casa aqui, como morada de Deus, para adorar o Senhor e para que Ele nos encha com esta arca, com a sua presença, com os seus dons. Feche teus olhos. Em nome de Jesus, coloca a mão no teu coração. Deus falou ao teu coração hoje através da palavra. Especial. Há pessoas que entraram aqui nesse lugar, estavam tendo uma vida muito apática, sem graça, morna, uma vida despropositada, sem propósito. E olha, deixa-me dizer uma coisa, talvez você tenha perguntado, mas por que eu fico tão desanimado? É porque o despropósito rouba o ânimo, a coragem, a ousadia. O Senhor vai te encher hoje de uma tal forma, que você vai sair daqui cheio do Espírito. A tua vida não
você.